Olá, boa tarde. Meu nome é Agatha Maia, trabalho com segurança da informação. Vou contar para vocês um pouquinho hoje em relação à apresentação de From Vulnerability to Patch. Inicialmente, o porquê que nós devemos nos preocupar com segurança da informação. Fica aqui um convite para todos que estiverem assistindo prestarem atenção nesse ponto e refletir do porquê que isso é importante, do porquê que é importante se preocupar com segurança. Nós sabemos que cresce o número e o impacto dos ataques cibernéticos ao redor do mundo todo, e isso sai cada vez mais em notícias, não só em sites especializados, mas em qualquer outro tipo de site hoje em dia. Facilmente a gente percebe não só as indisponibilidades de serviços, os vazamentos, uma série de incidentes, e considerando todos esses incidentes, tenho aqui alguns dos maiores, Cyber Ventures, o almanac deles publicaram, os principais, e ainda assim, desde 2013, o vazamento que teve de 3 bilhões de contas hackeadas do Yahoo, como vocês podem ver. Tem uma série de outros nomes bem conhecidos, Yahoo novamente, MySpace, Under Armour, Target, LinkedIn, seguidos aqui depois por Sony PlayStation, Uber, Facebook, inclusive aquele que deu todo aquele bafafá na época, em 2017, 2018. Então, todos esses vazamentos e todos esses incidentes mostram para a gente que os incidentes, eles crescem a cada ano que passa de uma forma exponencial. E existe um órgão aqui no Brasil, o CERT-BR, é um centro de estudos, resposta e tratamento de incidentes, que são responsáveis por classificar, computar todos esses incidentes que são reportados para eles, e a partir disso eles geram estatísticas, conscientização, cursos e tudo mais. Só que antes de mostrar alguns dos dados que eles publicam, vale lembrar que ninguém publica e ninguém reporta, assim, é uma grande minoria que reporta, para um órgão que foi hackeado. Se por acaso alguém aí que perdeu a senha do e-mail ou de alguma rede social for para o CERT-BR notificar, olha, eu fui hackeado, vai ser pouquíssimos, se realmente tiver alguém aí. Mas, de uma forma geral, as empresas, elas também não têm essa cultura de notificar caso haja um incidente, e das poucas que notificam, dos poucos que são notificados, a gente já tem esses indicadores que eu vou mostrar, que são indicadores relativamente grandes ao longo dos anos. Então, esse primeiro gráfico eu consigo mostrar para vocês aí o crescimento que teve ao longo de todos os anos, desde 99 até o ano de 2020. Lembrando que o CERT-BR, eles publicam sempre do ano anterior, né? Esse ano eles ainda não publicaram os dados de 2021. Então, aqui tem dados até junho do ano de 2020, tá? Nesses incidentes do CERT-BR. E cada ano desse teve um tipo de ataque DOS, ou tipo de vazamento, algum tipo de indisponibilidade, algum ataque, até mesmo um ransomware, que causou um crescimento nesses indicadores. Em relação aos tipos de ataques, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver worm, ataques de web, ataques de invasão, de DOS, de fraude, que são os nomes conhecidos, né? Que são os principais ataques, mas também tem aqui a parte de scan, com mais de 58%. E aí vale lembrar, né, vale a reflexão, o que significa esse scan com mais de 58%. E aí a explicação é que hoje um atacante, né, seja ele ou ela, ou independente de quem seja, que vai realizar um incidente, que vai realizar um ataque, ele primeiro faz um scan no ambiente, ele primeiro identifica as vulnerabilidades que existe nesse alvo, para propriamente conseguir identificar qual é a vulnerabilidade, qual é a brecha que ele vai encontrar para realizar um ataque.
Então, o scan, nos últimos anos, ele vem crescendo, e no ano de 2020 ele já estava com mais de 50%, ele está com 58%. Em relação a portas que são os scans que recebem nessas portas, então, utilizando aí protocolo, a maior parte das portas são todas TCP, e para quem trabalha com infraestrutura, para quem trabalha com rede, para quem está estudando sobre isso, as portas mais comuns, as mais visadas, porta 22 de SSH, porta 25 de SMTP, elas normalmente já são protegidas, elas já estão com algum tipo de firewall, algum tipo de controle compensatório, alguma coisa na rede propriamente bloqueando elas. O que realmente assusta nesse gráfico aqui para a gente, que o CertBR traz, são essas outras, são mais de 37%, e nessas outras 37% e 20 traz para a gente a informação de que pelo menos 3, quase 4 chances de um atacante escanear uma porta, ele vai encontrar uma porta aberta, ele vai conseguir encontrar uma vulnerabilidade, uma porta de entrada. Em relação às tentativas de fraude, o phishing, ele cresce a cada ano, né, principalmente a partir de financeiro, de retorno financeiro. Não é novidade para ninguém, se vocês pararem para pensar, todo mundo deve conhecer alguém que já sofreu algum tipo de ataque com algum link que clicou, ou alguém que roubou o WhatsApp, que clonou o WhatsApp de alguém e acabou transferindo dinheiro, ou depositou dinheiro para alguém. Isso é um dos que mais acontece hoje em dia, né? A parte de phishing com retorno financeiro, ela é muito crescente, tanto que aparece aí para a gente com mais de 85% daquilo que foi notificado para o CertBR. Então, vale muito a gente entender todos esses números e esses comportamentos de todos esses incidentes. Em relação à origem dos ataques, é outro dado muito interessante e que também vale bem a reflexão desses comportamentos. A origem dos ataques. O Brasil ataca o próprio Brasil. O BR atacando o BR, não tem jeito. A gente acaba atacando o próprio país, seja usuário final, seja empresa, a gente acaba ganhando aí em relação aos outros países. Se vocês olharem, Estados Unidos aí está como segundo lugar, e assim, é bem atrás em relação aos indicadores do Brasil, a origem dos ataques, né? E aí fica a questão, a reflexão, é relação à cultura, é relação à educação, ao idioma, o que facilita para o Brasil atacar o próprio Brasil? Depois disso, as principais ameaças que a gente pode considerar e estar aí, digamos assim, vulneráveis a tipos de incidentes em relação aos nossos dispositivos, né? Não realizar a atualização, seja do sistema operacional ou dos softwares que vocês utilizam, desconhecer os riscos da rede, desconhecer quais são os ataques e como eles funcionam, a falta de gestão dos ativos, entender como funcionam os dispositivos que estão conectados à internet, entender como isso funciona e como a gente pode se proteger, e propriamente configurações vulneráveis. Linkando a todas essas ameaças, vale aquela reflexão. Hoje, nós temos fisicamente uma série de segurança, de fatores de autenticação que a gente utiliza no nosso dia a dia. O porquê que a gente trava ou tranca o nosso carro, ou a gente tranca, né, fecha a porta de casa. Temos em um prédio, por exemplo, o sistema de câmera de vigilância, muitas vezes um segurança, um porteiro, recepcionista, alguém ali para validar a documentação antes de alguém entrar num prédio. Muitas vezes a gente tem um sistema também de catraca com biometria ou cartão de acesso. Isso tudo são formas múltiplas de garantir que você é você entrando naquele local. E quando a gente pensa nos nossos dispositivos, seja nosso celular, notebook, tablet e assim por diante, muitas vezes a gente utiliza uma senha fraca, muitas vezes sem o duplo fator de autenticação, e permanecendo aí com que os nossos dispositivos, que muitas vezes têm muita informação em relação à nossa vida, à mercê de todos esses incidentes, a todos esses atacantes. E quando nós falamos sobre custos com falhas de segurança, isso para uma empresa é muito pior, tá? Mas pensando no indivíduo, talvez não tenha tanto prejuízo.
Mas, se a gente for pensar no mundo corporativo, no dia a dia, as empresas perdem muito mais com custos de notificação e resposta, caso haja algum tipo de incidente, notificar órgãos que sejam governamentais, notificar a mídia, notificar os clientes, né, os consumidores de uma forma geral, reconstruir a imagem da marca, a confiança para que os consumidores voltem a comprar naquele determinado e-commerce ou para que voltem a utilizar aquele determinado serviço, garantir a confiança e a imagem tem um custo em cima disso. Menor produtividade e saída dos empregados entra muito na classificação de que o funcionário, principalmente nós que trabalhamos com tecnologia, a gente acaba muitas vezes tendo que apagar incêndio, resolver problemas, muitas vezes, de algum incidente que, sei lá, criptografou todos os dados de uma rede, e você está ali apagando incêndio e não propriamente executando as suas atividades do dia a dia. Isso acaba atrapalhando muito o trabalho e você acaba indo para outro lugar onde você consiga desempenhar melhor o seu papel. Empresas, elas acabam criando um certo tipo de investimento maior em auditorias, em infraestrutura, após sofrerem um incidente. Antes ele fala, não, isso nunca vai acontecer comigo. Mas depois que acontece, aí sim, ele vai ter que provar para os investidores, para os clientes, para os parceiros, de que ele está protegido dessa vez e que aquilo não vai mais se repetir. Então, além do custo propriamente, ele vai ter um investimento extra em provar que ele está seguro e que aquilo não vai acontecer de novo. Além disso, a partir de processos legais, acordos e multas regulatórias, principalmente em área que já é altamente regulamentada, como governo, área financeira, área da saúde, a gente já tem previsto em contrato, muitas vezes, caso haja uma indisponibilidade de serviço, ou pior ainda, né, um vazamento de alguma informação, todas as multas e todos os processos que isso pode envolver, tá? E aí, falando de multa, a gente já pode linkar as legislações que estão vinculadas a toda a parte de privacidade de dados, na parte de segurança. No Brasil, recentemente, né, no ano passado, aí, foi aprovado, finalmente, a LGPD entrou em vigor, né, ela foi aprovada em 2018, a Lei 13.709. Ela foi basicamente uma cópia ali, bem inspirada no GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, tá? Ela basicamente protege todos os dados que identifiquem um indivíduo, seja nome, CPF, endereço e aí sim por diante, e tem a classificação do que seria dados sensíveis, e aí religião, sexo, orientação sexual, e tem uma série de outros dados, tipo sanguíneo e aí por diante. Mas o ônus da prova cabe sempre ao controlador dos dados, quem tem dessas informações e desses dados que identificam esse indivíduo. Então, as empresas, elas passam muito a se preocupar em ter esses dados de indivíduo, seja de funcionário, seja de cliente, seja de parceiro, de terceiro, independente, eles precisam passar a proteger esses dados. E caso haja qualquer tipo de violação à lei, existe advertência como a mais branda das punições possíveis, e a partir das advertências vem, então, multas, e as multas podem ser de 2% do faturamento anual até 50 milhões de reais, isso depende da situação, ou até mesmo multas diárias. Pode acontecer de a empresa ser, digamos assim, obrigada a notificar e a publicar essa informação, pode ser bloqueada ou até mesmo suspensa de utilizar todos esses dados. Além dessa lei LGPD, que hoje em dia é muito e amplamente divulgada, amplamente falada, muitas vezes a gente esquece que existiam outras leis, outras questões que também, de certa forma, protegem a questão da privacidade em relação à segurança, como a lei 12.737 de 2012, que é conhecida como a lei da Carolina Dickmann. Tem depois a lei 12.965 de 2014, que fala sobre o Marco Civil da Internet, propriamente a LGPD. Depois disso, ainda existem aí Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, o direito digital propriamente. Então, existe
um monte de base legal que a gente pode recorrer para tentar se proteger em relação a qualquer tipo de incidente cibernético. Então, depois de a gente analisar todos esses dados e de todos esses indicadores e de refletir sobre todos esses dados, a gente consegue garantir que o risco cibernético ele é real, ele é 100% presente e está cada vez maior no nosso meio de convívio. Então, antes de falar mais detalhes e mais informações um pouquinho mais técnicas para todos vocês, vou passar um pouquinho sobre conceito, que muitas vezes a gente acaba esquecendo ou acaba não conhecendo, e vale a pena entender a diferença entre cada um desses conceitos. Então, não sei se vocês sabem, mas vulnerabilidade, qual é o conceito de vulnerabilidade? De acordo com a norma ISO IEC 27002, o conceito de vulnerabilidade nada mais é do que a fraqueza de um ativo ou um controle que pode ser explorada por uma ou mais ameaças, por uma ou mais ameaças. E depois, quando a gente fala sobre a própria cartilha do CertBR, que o mesmo órgão que a gente vem falando aí de todos esses dados, é uma condição que, quando explorada por um atacante, ela pode resultar em uma violação de segurança, propriamente. E alguns exemplos de vulnerabilidade, a gente tem o sistema operacional desatualizado, não só o sistema operacional, mas qualquer software, né, desatualizado, estação de trabalho sem senha, aí voltamos para aquele ponto de múltiplos fatores de autenticação, ou senhas iguais, ou senhas fracas, falta de uso de antivírus, falta de backup, falha no projeto, qualquer tipo de segurança física propriamente inadequada que permita uma vulnerabilidade, permita um ataque futuro. E o conceito de ameaça? A ameaça é a possibilidade de um agente interno ou externo explorar acidentalmente ou propositalmente uma vulnerabilidade específica. E aí, alguns exemplos de ameaças propriamente. O atacante, né, seja ele ou ela, enfim, o cybercriminoso ou não, pode ser um hacker que esteja trabalhando para executar propriamente isso, mas existem aí vírus, ransomwares, rootkit, propriamente o phishing, da qual nós já falamos. Então, a ameaça, ela também está aí 100% do tempo presente no nosso meio. E o conceito de risco é o grau de impacto que uma ameaça ela pode causar em um ativo de informação versus a probabilidade de sucesso desse ataque. E esse risco, ele pode ser medido de diversas formas, tá? Normalmente, alto, médio, baixo, de 0 a 10 e assim vai. E você normalmente pode aceitar esse risco e criar algum tipo de controle compensatório em cima disso. Você pode transferir esse risco para alguém resolver, ou você propriamente pode ir atrás e resolver desse risco. Mas evitar propriamente que a sua vulnerabilidade possa ser explorada e que você realmente acabe tendo um incidente cibernético a partir disso. E aí, venho mais uma questão para vocês. Qual é, se vocês conseguem dizer para mim, qual é a diferença entre vulnerabilidade, ameaça e risco? Vou dar alguns exemplos, bem fora da caixinha. Vulnerabilidade, você sair sem guarda-chuva num dia nublado. Uma ameaça, você ter nuvens carregadas no seu dia, um dia cinza, parece que vai chover. E, propriamente, o risco de você se molhar. Agora, nessa outra imagem aqui, se alguém quiser participar e alguém conseguir dizer para mim qual que é a diferença nessa imagem, qual que é a vulnerabilidade, qual que é a ameaça e qual que é o risco. Vou já soletrar aqui para vocês. Basicamente, essa madeira escorregar, a vulnerabilidade é isso daí, tudo cair, porque a ameaça é a gravidade, ela está 100% presente, isso vai acontecer. E o risco, propriamente, se a gente for classificar um risco de 0 a 10, é o cara morrer. Considerando o pior cenário, ele pelo menos vai se machucar um pouquinho. Então, pensando nessa mesma comparação, quando a gente traz para os nossos dispositivos, risco de virar panqueca, com certeza. Quando a gente traz para os nossos dispositivos, a gente também trabalha com todos esses conceitos, com todos esses nomes, para que a gente consiga, propriamente, atuar de alguma forma. Então, falar aqui um pouquinho mais técnico para vocês, quando a gente fala sobre a janela da vulnerabilidade, o ciclo da descoberta, existe não só, tá, gente,
o cybercriminoso ou o atacante propriamente que vai fazer isso, mas existe muita gente que pesquisa propriamente, que trabalha com isso ativamente, bug bounties e por aí diante, que faz a pesquisa para identificar uma vulnerabilidade. E quando essa vulnerabilidade ela é descoberta, muitas vezes acontece uma certa ética de você notificar o vendor, você notificar o fabricante de que foi encontrada aquela vulnerabilidade e costuma se dar aí um período, geralmente de 3 meses, às vezes mais ou menos, para que exista algum tipo de resposta. Seja um patch de correção, seja uma atualização, seja um retorno, seja ele financeiro ou não, para o pesquisador que encontrou isso. Mas, normalmente, há um certo período que é ok deixar só entre o pesquisador e o fabricante. A partir desse período, muito comum dessa notícia ela poder vir a público, tá? Essa vulnerabilidade acaba vazando de alguma forma, porque se não foi o primeiro que encontrou, outras pessoas podem vir a encontrar também. E aí, existe o MITRE, entre CNA Partners, né, um órgão aí do NIST e tudo mais, um órgão que faz esse registro de CVEs, basicamente Common Vulnerability and Exposures, o código ID que essa vulnerabilidade recebe. Basicamente, é uma lista de vulnerabilidades, onde cada uma delas vai ter o seu CVE, cada uma delas vai ter o seu registro, e a partir dessa informação, essa vulnerabilidade ela pode ser publicada ou não propriamente, tá? Ainda pode acontecer de ela ficar um período com um CVE registrado, um CVE em análise, antes de isso ser publicado. Mas a partir do momento que essa vulnerabilidade está publicada, o risco dela aumenta muito, porque daí é uma informação que todo mundo vai saber e qualquer um, seja mal intencionado ou não, vai conseguir explorar essa vulnerabilidade. E aí, quando a gente vai falar sobre métricas de risco, uma das mais utilizadas hoje em dia é essa CVSS, que calcula o risco geralmente de 0 a 10, sendo 10 um dos piores riscos possíveis, tá? E o exploit, ele vem propriamente do nome de exploitation, de exploração, e nada mais é do que um comando, um software, uma linha, um pedaço, ou até mesmo a gente conseguir o ato de conseguir explorar uma vulnerabilidade. E aí eu vou dar um exemplo também totalmente fora da caixinha para vocês conseguirem fazer a comparação. Digamos que vocês conheçam alguém muito proativo, uma pessoa muito boazinha, de muita boa vontade, e que você, sei lá, dá um migué e pede para essa pessoa baixar um anexo ou baixar um arquivo de um pendrive ou propriamente fazer alguma coisa para que infecte aquele dispositivo ou aquela rede, a pessoa, na maior boa vontade, vai lá e abre esse arquivo ou esse pendrive, e propriamente você usou de uma vulnerabilidade da pessoa, você usou daquele comportamento para explorar uma vulnerabilidade. Então, isso também pode ser considerado um exploit, tá? Não necessariamente só falando sobre o mundo cibernético, né? Existe comandos, softwares e assim por diante. E o exploit, ele também pode ser considerado um exploit privado, um exploit público, ou até mesmo um exploit kit. E aí é um conjunto de várias formas para propriamente causar destruição, causar o caos. E isso pode ser para uma única vulnerabilidade, diversas formas para atacar uma única vulnerabilidade, ou ele pode ser uma ou diversas formas para atacar diversas vulnerabilidades. Mas, geralmente, quando esse exploit ele é publicado, isso significa que não só a vulnerabilidade ela é conhecida de forma pública, como também pode acontecer de esse exploit, a forma de explorar essa vulnerabilidade também ser publicada, tá? E isso tudo acaba sendo ruim, porque se você tem vulnerabilidade, você tem exploit, os dois publicados, o risco de você ter isso dentro do seu ambiente ou dentro dos seus dispositivos é muito maior, tá? E aí, existe também outras nomenclaturas que a gente utiliza bastante, como N-Day ou Zero-Day, que são as vulnerabilidades que muitas vezes não têm algum tipo de correção ainda. E elas podem ser privadas ou não, mas se elas forem públicas, o risco delas é maior ainda. E aí, pensando em todos esses conceitos que eu passei para vocês, é muito importante a gente se atentar à questão da gestão da vulnerabilidade, tá? Desde o processo da descoberta da vulnerabilidade, e aí, sim, realizar um scan, uma identificação de vulnerabilidades dentro dos seus dispositivos ou da sua rede,
verificar se ela pode ser explorada ou não, se ela tem exploit publicado para ela ou não, se ela tem um risco, né, calcular o risco dessas vulnerabilidades dentro do seu ambiente, propriamente criar um to-do list ali, o que você vai fazer para corrigir essas vulnerabilidades, e depois o processo de acompanhamento, que muitas vezes é esquecido na gestão da vulnerabilidade, mas que é algo muito importante. Não adianta nada, você vai lá, contrata um pentester, ele faz todo o teste de penetração no ambiente, te entrega uma lista de vulnerabilidades lá, um relatório sangrando de coisas para serem corrigidas, há o processo de correção, tá tudo certo, mas se qualquer pessoa vem com um software novo, com um dispositivo novo, com um usuário novo, enfim, não só fatores assim, mas hoje em dia a gente tem novas versões e novas correções de softwares a todo instante. Então, é muito difícil garantir que você vai estar 100% seguro naquele momento e daqui, sei lá, um minuto, daqui uma hora, daqui um dia, o cenário pode mudar completamente. Então, a ideia de estar 100% seguro é bem utópica. A ideia é a gente tentar se proteger o máximo possível e trabalhar de uma forma contínua, né? Garantir que essa gestão de vulnerabilidade ela vai estar ali o tempo inteiro seguindo um ciclo propriamente de vida, desde a descoberta dessa vulnerabilidade, desde essa correção, né, desses apontamentos de qual é o risco que isso pode acontecer dentro do ambiente ou não. E aí, voltamos para a questão inicial de toda a apresentação que eu passei para vocês, do porquê que a gente deve se preocupar com segurança da informação. Depois de todos esses indicadores, depois de todos esses valores que eu passei para vocês, desde vulnerabilidade, desde exploit, desde incidentes propriamente dos ataques, seja uma indisponibilidade de serviço, seja um vazamento de dados, independente se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, é muito importante se preocupar com segurança da informação. Caso você não se preocupe ainda, pare um pouquinho, reflita se todas as suas senhas estão seguras, se cada um dos seus dispositivos tem uma senha diferente, porque é muito fácil, a partir do momento que eu entrei em um dos seus dispositivos, ou em uma das suas contas, do seu e-mail, da rede social, enfim, né? Não vou acessar a conta de ninguém, mas caso alguém faça isso, é muito mais fácil se a mesma senha for para todos os outros dispositivos ou para todas as outras contas. Então, garanta pelo menos um duplo fator, se não tiver múltiplos fatores de autenticação nos seus dispositivos, porque hoje, se a gente for pensar bem, a gente faz tudo pelos nossos dispositivos, né? Tem dados pessoais, tem dados da empresa, tem dados bancários, dados de saúde. A maior parte da nossa vida, muitas vezes, está dentro de um dispositivo. Então, é muito importante não só essa questão da conscientização, de vocês se preocuparem com isso, de a gente conseguir elevar a questão de segurança do nosso país, de uma forma geral, mas para aqueles que se interessarem e quiserem trabalhar na área, é uma área altamente necessitada de profissionais capacitados. É muito legal o dia a dia. Existe uma variante muito grande de cenários que você pode trabalhar. Estou vendo ali nos comentários o pessoal mandando não só de Bug Hunter, tá? Mas sim, é muito bacana para quem trabalha na parte de Red Team, Blue Team. Tem uma série de times à disposição de todos vocês, quem trabalha com segurança, tá? Então, vale muito a reflexão, seja para quem quiser trabalhar com isso, ou seja, só para o seu dia a dia. Tomar muito cuidado com os phishings, com os golpes aí de WhatsApp, e tentar proteger o máximo possível das informações de vocês. Eu abro um pouquinho aí o tempo para dúvida de vocês, eu não sei se eu acabei falando rápido demais, se vocês têm qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de comentário. Jéssica, se suas senhas são iguais, você pode estar correndo riscos. Como se tornar um profissional dessa área? Existe hoje em dia diversos cursos, inclusive tem já universidades que têm curso de segurança da informação, mas eu acredito que não só você entender muito bem de fundamentos da área de TI propriamente, mas você
poder participar da comunidade, tá? Existe uma comunidade muito grande dentro da área de cibernética de uma forma em geral. Existem CTFs, que são jogos de capture the flag, onde você consegue não só testar os seus conhecimentos, como aprender muito, tá? E desenvolver todas as skills, hoje em dia, é muito requisitado. Então, depois, se vocês quiserem, eu passo meu LinkedIn e eu consigo não só indicar para vocês algumas comunidades, alguns grupos, como também para algumas empresas, caso vocês queiram. É recomendado o uso de antivírus em seu celular para segurança? Olha, eu particularmente uso iOS da Apple, né? Então eu acabo não utilizando, mas eu tenho múltiplos fatores de autenticação em todas as minhas contas, em todos os meus dispositivos. Eu tenho várias checagens, então vale a pena vocês se preocuparem de uma forma geral, se está tudo atualizado, se está tudo em dia, se está tudo com fatores de autenticação. Essa é a próxima pergunta, como podemos ficar mais seguros com os aparelhos, porque eles realmente têm acesso a tudo, é basicamente isso tudo que eu comentei com vocês. É garantir que vocês têm senha forte, uma senha de preferência diferente para cada conta, vocês consigam não só ativar a recuperação de senha por e-mail, muita gente acaba usando SMS, e aí tem os seus prós e contras, tem os próprios aplicativos de autenticação de senha, daí tem os autenticadores do Google, da Microsoft, você pode pesquisar qual é o aplicativo de autenticação de senha que você prefere, de token de senha, mas é muito importante ter múltiplos fatores para todos aqueles dispositivos e contas que vocês conseguem configurar. Olha, a próxima pergunta, provavelmente eu fui honrada, não uma, mas várias vezes, provavelmente eu já estou. A questão é sempre, todos seremos, basta sermos alvo, ou só fazer alguma coisa de errado, né? Provavelmente já. Não que eu saiba, não que nada meu tenha sido em público, não levei nenhum exposed, não que eu saiba, caso tenha algum exposed meu, por favor, me enviem. Mas provavelmente, assim, desde que você trabalhe na área, principalmente, né, eu já trabalho já há algum bom tempo com tecnologia, com segurança também já há alguns anos, desde que você vire alvo, seja numa brincadeira entre amigos, alguém vai tentar te hackear, alguém vai tentar te invadir, vai tentar conseguir algum tipo de informação, isso não tem jeito, senta e chora mesmo. Ou se protege, né? Evita que aquilo possa vir a acontecer de novo. O próximo comentário eu perdi, foi muito rápido. Sim, SMS, autenticação por SMS, já teve, né? SIM card, troca, tem alguns ataques que conseguem pegar esse código. Então, na minha opinião, eu ainda estou aprendendo, por mais que eu trabalhe com isso já há um bom tempo, a gente sempre está aprendendo. Na minha humilde opinião, o autenticador acaba sendo uma melhor saída no momento. Melhor que o SMS. Muitos comentários. Gente, vocês sofreram muitos ataques já também. Gente, briga de homem e mulher, a gente não se mete. Não vou hackear Facebook de ninguém, não vou invadir conta de ninguém. Cheguem de achar, pessoas que trabalham com segurança, achar que a gente vai fazer isso. Não somos vingativos, não vamos invadir ninguém. Isso é crime, tá? Por favor, não incitem crime. Resolvam entre vocês, se não for possível, chame a polícia. Mas não tentem atacar ninguém. Engenharia social é outro mundo maravilhoso. Depois eu posso indicar para vocês, não só pessoas que trabalham ativamente, que compartilham informações sobre engenharia social, mas é um mundo maravilhoso, muito bacana. Tomar cuidado.
é muito necessário tomar cuidado com todas as suas informações e as informações que você detém. Gente, eu vou passar aqui para vocês os meus dados. Agradeço muito a atenção e disponibilidade de todos. Quem tiver qualquer tipo de interesse em me procurar, tem o meu LinkedIn, tem o meu e-mail, podem me procurar depois, eu tiro dúvidas, encaminho. Caso eu não saiba, eu encaminho para alguém que sabe, ou a gente descobre junto. Isso é o maior lema da área de segurança. A gente sempre acaba com algum incidente, alguma novidade, a gente tem a maior curiosidade de sair atrás e descobrir junto. Como equilibrar segurança e dados das empresas e governos exigindo ter acessos por conta dos processos ou investigações? Olha, é complicado. Existe, inclusive, a maior parte de órgãos aqui no Brasil, eles existem até um favoritismo, digamos assim, nos editais deles, em empresas brasileiras, em fabricantes brasileiros, por conta dessas questões de legislações. Existe, né, desde o 11 de setembro nos Estados Unidos, uma questão muito grande, muito forte, com essa coisa de se precisar de alguma coisa, o governo ele pode interferir ou pode ter acesso àquela informação. Então, muitas vezes, órgãos aqui do governo, né, tanto prefeituras, governos de uma forma em geral, Estado, Exército, e assim por diante, eles acabam preferindo, né, se for possível, em questão de especificações técnicas e atendimento dos requisitos, preferir aquilo que vai se manter aqui, que não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de, digamos assim, uma certa garantia. Se vai ter acesso da China ou dos Estados Unidos, a gente nunca sabe, né? Mas a gente tenta se proteger. Sim, uma pergunta capciosa. Dá para refletir sobre essa pergunta por horas e horas. Tem N vertentes desse assunto. Gente, agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Todos esses comentários e ataques que vocês estão me contando. A única recomendações que eu posso deixar, as únicas recomendações que eu posso deixar para vocês tentarem se proteger, tentarem cuidar das contas de vocês. Eu conheço por livros, por conteúdo, por texto, não ao vivo, ainda não tive o privilégio. Olha, Linux é mais um outro sistema operacional que não é tão utilizado, né? Não é amplamente divulgado divulgado no sentido de não é tão comercial quanto, por exemplo, o Windows da Microsoft. Então, existe vários ataques para Linux, existe muitos ataques, na verdade, a maior plataforma, eu acredito, a maior facilidade de você conseguir fazer um tipo de ataque é a partir dali, mas pelo fato de não ter tantos dispositivos, acaba diminuindo um pouco na contagem total quando comparado com outros sistemas operacionais. Já teve mulher que se ofereceu para casar contigo se você hackeasse? Gente, essa é novidade, essa eu nunca ouvi. Muitos casos, muitos ataques. Existe algum tipo de ataque que só rola no Brasil? Olha, se você for pegar até aqueles ataques de boleto bancário, onde você recebe um boleto, você vai pagar, e na verdade você não está pagando para a instituição real, verídica, é um tipo de ataque e comportamento cultural que a gente só tem aqui, né? Diversos outros países não possuem nem boleto. Então, é uma característica muito brasileira. Mas
Enfim, foi esse que eu pensei aqui de imediato para responder essa sua pergunta. Mas deve ter sim, com certeza. A maneira mais segura de fazer transações pela net. Olha, depende se você está falando de transação de dados ou transação financeira. Mas, de qualquer forma, a ideia é que você esteja não só num dispositivo que esteja seguro, né? Que, enfim, você não vai conectar em qualquer computador de um. Antigamente, como chamava? Lan House, Cybercafé, enfim. Você não vai conectar em qualquer dispositivo para acessar suas contas, e menos ainda o seu banco de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. E não só o dispositivo em si, mas garantir a sua rede, né? Garantir a confiança de todo o caminho da qual você está navegando. Por isso que muitas empresas acabam utilizando de VPNs para comunicar de um ponto ao outro, para tentar criptografar melhor esse tráfego e se proteger de alguma forma. Mas no dia a dia, é tentar pelo menos manter aí os requisitos básicos de segurança. Gente, muitos casos. Eu estou inconformada com todos os casos que vocês vão mandando. Mas, de qualquer forma, então, eu mantenho aqui todos os meus dados, caso vocês queiram me comunicar depois, ou me contar, ou questionar qualquer tipo de coisa. Muito obrigada pela atenção e disponibilidade de todos e tenham uma ótima tarde. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa que a Globo faz.